Olá, alunos! Na aula de hoje vamos discutir sobre o método de Euler aperfeiçoado. O método de Euler aperfeiçoado, ou Euler modificado, pertence a uma classe de métodos mais gerais chamados métodos de Runge-Kutta. Então nós vamos estudar apenas o método de Runge-Kutta de ordem 2, ou de segunda ordem. A fórmula geral desse método está escrita aqui. Então percebam que para calcular a aproximação numérica no instante tk mais 1, eu preciso da aproximação no instante tk mais um fator de correção, ΔK, que é dado por essa expressão aqui. Então esse método também é um método de passo simples. Como vocês podem observar, essa formulinha depende de 4 constantes, α1, α2, β1 e β2. A escolha apropriada dessas constantes é que dá origem aos diversos métodos de Runge-Kutta de ordem 2. Então, no caso do método de Euler aperfeiçoado, que é o que a gente vai estudar, a escolha para α1 e α2 é meio, e a escolha para β1 e β2 é 1. Quando você substitui essas escolhas nessa fórmula, você pode reescrever o processo iterativo dessa maneira aqui. Então, observem o seguinte, que o fator de correção do método de Euler aperfeiçoado é dado por essa expressão. Observando com atenção, vocês podem notar que é como se esse método fizesse uma média aritmética entre duas inclinações diferentes. Lembrando que o lado direito do PVI, aquela função f que depende de t e y, é a derivada da solução analítica, é o y' de t. Então aqui o método faz uma média aritmética entre dois valores de inclinação diferentes. Só isso faz com que ele seja um pouco melhor do que o método de Euler, e naquele caso o fator de correção envolve a avaliação da função em apenas um ponto. A função f de t e y é avaliada apenas uma vez no método de Euler. Bom, agora nós faremos uma comparação do método de Euler com o método de Euler aperfeiçoado. Então essa figura que vocês podem observar, nós aplicamos duas iterações do método de Euler e do método de Euler aperfeiçoado na resolução do mesmo problema de valor inicial. Então a curva vermelha que vocês conseguem ver nos gráficos é a solução verdadeira do PVI. No caso do método de Euler, nós usamos a informação da condição inicial para construir uma reta tangente à curva no ponto t0 e y0, e a aproximação no instante t1 vai ser dada pelo valor da reta tangente em t igual a t1. Então esse pontinho azul aqui seria a expressão para o y da reta tangente avaliado em t1. Como vocês podem observar, esse pontinho já está um pouco distante da solução verdadeira. O mesmo ocorre quando eu calcular a aproximação para t igual a t2. Já no método de Euler aperfeiçoado, que é a figura B, como esse método, o fator de correção dele envolve a média aritmética entre duas inclinações diferentes, a reta inicial já não é mais tangente, é uma reta secante. Com isso, a aproximação no instante t1 fica mais próxima do valor verdadeiro e o mesmo ocorre para o instante t2. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês observarem. Eu tenho um PVI dado por essa equação diferencial. Notem que a única diferença aqui é que a variável independente eu chamo de x e não de t. Então a condição inicial é essa e x pertence ao intervalo 0, 2,5. O gráfico que está ilustrado nessa figura é o gráfico da solução analítica desse problema de valor inicial. Percebam a diferença de escala entre o eixo x, que vai de 0 a 2,5, e o eixo y, que vai de 0 a 12 vezes 10 elevado a nona. Então essa função aqui é como se fosse uma função pulso. Ela cresce rapidamente, atinge o máximo e decresce rapidamente, chegando a zero. O primeiro teste numérico que nós fizemos foi resolver esse problema usando o método de Euler com passo h igual a 0,001. Então, nessa figura aqui, a linha azul mais forte representa a solução obtida pelo método de Euler e a linha azul mais fraquinha é a solução analítica. Então, como vocês podem perceber, o método tenta acompanhar o comportamento da solução analítica, mas não consegue atingir o pico em 10 elevado a nona. Ele fica para baixo da metade até e depois cai de novo a zero. Então, a solução numérica, nesse caso, não é muito boa.
O próximo teste foi resolver o mesmo problema, só que usando agora o Euler modificado, ou Euler aperfeiçoado, com o mesmo tamanho de passo, h igual a 0,001. Olhando assim, a impressão que nós temos é que o método conseguiu resolver bem o problema, porque a gente quase não consegue ver a diferença entre a solução numérica e a solução analítica. Mas se nós dermos um zoom nesse pedaço do gráfico aqui, nós vamos conseguir ver que o método não foi tão bom assim. Vejam só, então a linha azul fraquinha seria a solução analítica e esses pontinhos aqui embaixo são obtidos pelo método de Euler aperfeiçoado. Então, reparem que mesmo esse método sendo um método um pouco melhor que o de Euler, dependendo do problema que você resolve, ele não consegue recuperar a solução verdadeira. Então, essa solução aqui contém erros numéricos. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.